Bom, então o tema da palestra, o que precisa o espírito para ser salvo. Nós, como espíritos, precisamos ser salvos? Vamos saber agora, lá do núcleo kardecista, Paz, Amor e Fraternidade, nosso amigo, nosso irmão Antônio Carlos. Por favor, seja bem-vindo. Pode vir aqui, então. Pedimos para que você conduza ao passe de abertura e já prossiga com a sua palestra. Só uma correção de início. É Antônio Cândido, porque o meu nome de guerra é Cândido, tá? Muitos me conhecem por Cândido. Boa noite a todos. É um prazer enorme. Estou com som? Estão me ouvindo aí atrás? É um prazer enorme estar aqui. Faz mais de 2 anos que eu não venho a essa casa, infelizmente, todos nós, né? E está na hora da gente começar a tratar do espírito. Por 2 anos tratamos do nosso corpo, que é o nosso templo, né? É o templo do espírito. É através da matéria que o espírito consegue ganhar ou conquistar a sua salvação, que é o tema de hoje. Antes, vamos cerrar os nossos olhos e fazer a oração de introdução. Então, vamos cerrar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, deixar as preocupações do dia a dia lá fora e asserenando o nosso pensamento, a nossa mente, para que melhormente possamos entrar em sintonia com o ambiente espiritual da casa e assim receber intuitivamente as bênçãos, os fluidos maravilhosos emanados do nosso Criador para cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, ser merecedores das tuas benesses enquanto estamos aqui na nossa jornada, buscando cada um de nós um lugarzinho mais perto da vossa glória. Que assim seja. Eu vou começar a minha fala de trás para frente, porque talvez o que eu vá falar aqui hoje não é o que normalmente se ouve dizer sobre a salvação, sobre ser salvo. Então, para que todo mundo já fique tranquilo, porque eu imagino que talvez alguém possa ficar preocupado no finalzinho da palestra, eu quero lembrar uma fala de Jesus, que ele dizia que o Pai não deixaria que nenhuma de suas ovelhas ficasse perdida. Todos serão recolhidos. E ele falava, se um pastor tiver 100 ovelhas e uma estiver desgarrada, ele vai deixar as 99 ovelhas separadas no canto e vai voltar para buscar aquela uma que ficou perdida. Ele queria dizer, em outras palavras, que todos nós, todos os filhos de Deus, um dia estaremos na glória. Um dia estaremos, entre aspas, salvos. E depois eu vou explicar por que, entre aspas. Então, todos nós, né, um dia vamos alcançar aquele patamar de felicidade que vamos poder morar, né, naqueles mundos onde a felicidade impera. E isso não depende de nós, é uma lei de Deus. Todos nós um dia chegaremos lá. O que vai depender de nós é quanto tempo, quantas encarnações será que nós precisaremos para chegar lá. Uns precisar de menos encarnações e outros mais encarnações. Então, de uma certa forma, todos nós buscamos a salvação. E agora, para desgosto de todos, nenhuma religião, nem o Espiritismo, nos traz a salvação. As religiões, a maioria delas, nos ensina o caminho, nos instrui. Como é que a gente pode buscar isso? Mas quem conquista esse padrão vibracional de felicidade é cada um de nós. Ninguém pode fazer com que nós sejamos felizes. O que é a salvação?
A salvação é estar num estado de felicidade tal que nós possamos nos sentir junto de Deus. Algumas religiões que identificam o céu e o inferno e que o Espiritismo trata de uma forma diferente, diz que salvação é quando a gente morre, eles não usam o termo desencarna, quando a gente morre ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno, para sempre. Se a gente for para o céu, a gente ganhou a salvação, como se fosse um prêmio. Mas o conceito espiritual é um pouco diferente. Primeiro, que nós espíritas não identificamos o céu e o inferno da forma como estamos aqui. Nem falamos depois da morte, nós falamos no desencarne, porque sabemos que existe uma transição da matéria para o espírito e que isso fica no ad eterno até que a gente vai evoluindo, encarnação pós encarnação. Então, estar salvo é estar num estado de espírito tal que nós estamos nos sentindo em plenitude. Não necessariamente precisamos desencarnar para isso. Podemos alcançar esse estágio aqui mesmo, encarnados. Mas isso não é fácil. Quando nós falamos em evolução, nós falamos em um estágio de felicidade perene, sublime, né, por muito tempo, que não tem mais retorno. Isso é a verdadeira salvação que nós buscamos. E como eu falei, nenhuma religião pode dar. Ela nos ensina o caminho, ensina o que nós temos que fazer. Então, esse processo exige trabalho, exige estudo, né? Hoje vocês estão aqui com esse frio, porque vocês estão buscando um passo além do que vocês já tinham. Vocês estão buscando a própria felicidade através do conhecimento, por exemplo. Tem um professor da Universidade de Chicago, escreveu um livro chamado O Fluxo, e ele estudou o que é a felicidade. Por 20 anos, porque naquela época demorava muito tempo para se fazer pesquisa. E ele deu um bip para cada um dos seus alunos e outros participantes, porque ele queria definir o que é a felicidade que todo mundo busca. E quando tocava aquele bip, a pessoa anotava aonde ela estava, o que ela estava fazendo e o que ela estava sentindo. E aí depois ele reuniu todos esses dados e aí fez um compilado, assim como Kardec fez com a resposta dos espíritos para escrever os livros, né? Principalmente o Livro dos Espíritos. E ele descobriu que as pessoas, né, quando elas estavam numa condição de aprendizado, quando elas estavam fazendo alguma coisa, principalmente para outras pessoas, que ela não fazia antes, que ela estava mudando o seu estágio de conhecimento ou de destreza, né? Quando ela aprendia alguma coisa nova, naquele momento ela vivenciava uma emoção e elas definiam isso como estavam felizes, estavam se sentindo felizes. Então, esse ato de crescimento, esse ato de aprendizado, quando a gente deu um passinho a mais do que aquilo que normalmente a gente tinha, a gente ganha um estado vibracional diferenciado que ele definiu como estado de fluxo. A pessoa estava vivendo um momento de felicidade. Então, estar a salvo, ganhar a salvação ou conquistar a salvação é conquistar esse padrão vibracional que todos nós, encarnados e em espírito, temos esse padrão e fazer com que esse padrão seja de tal forma que produza nas outras pessoas, nos nossos semelhantes, um padrão vibracional parecido, de tal forma que elas também
possam participar desse estágio, desse estado vibracional diferenciado, melhorado, que é a felicidade. E nessa condição, né, existe uma outra pesquisa que, analisando os hormônios do corpo humano, e foi descoberto que quando a gente está nesse momento de felicidade, quando a gente está produzindo alguma coisa, principalmente para as outras pessoas, de tal forma que elas fiquem no mesmo estágio vibracional que o nosso, um estágio vibracional positivo, tanto para quem está proporcionando, como para aquela pessoa que está recebendo, medindo os níveis de 4 hormônios, que eles chamam hormônios da felicidade no corpo humano, os 4 hormônios aumentaram seu nível. Então, quando Jesus falava que fora da caridade não há salvação, eu quero definir para vocês agora o que é caridade. E a gente confunde um pouco esse termo. A gente tem, o Espiritismo mesmo diz, né? A máxima do Espiritismo é que fora da caridade não há salvação. O que significa isso? A salvação é a conquista daquele momento de felicidade, e que a gente procura deixar ele como eterno. E a gente vai ganhando isso aos poucos. Os 4 hormônios, serotonina, oxitocina, tem mais outros 2 que eu não lembro o nome, que todos eles produzem, mantêm esse estágio no corpo de um estágio diferenciado, tanto em espírito encarnado quanto no espírito desencarnado, vibracionalmente falando. No corpo físico, dá para medir os níveis desses hormônios. A gente melhora na qualidade desses hormônios. No mundo espiritual, enquanto espíritos, nós mudamos o nosso padrão vibracional, que contagia as pessoas. Então, isso é o que é conquistar a felicidade, através do nosso conhecimento e interagindo com as outras pessoas. Quando a gente fala fora da caridade, pressupõe que nós estamos interagindo com as pessoas do nosso lado. Ama o próximo como a ti mesmo. Jesus falava. São palavras diferentes, em situações diferentes, que levam todos para o mesmo caminho. Cada um de nós precisa do outro para o nosso próprio crescimento. Se a gente estivesse numa ilha deserta, sozinho, não tinha como a gente exercitar esse padrão. Não tinha como a gente passar para frente o nosso conhecimento, o nosso ensinamento, a nossa alegria, a nossa vibração. E é muito interessante essa coisa de vibração. Vibração, então, é um estado de ser. Então, a gente não deveria, explicando, né, o que é caridade, a gente não devia usar o termo fazer a caridade. Isso é uma coisa para fora. A gente devia usar o termo sermos caridosos, porque é uma mudança pessoal. Eu estou buscando o meu crescimento, de verdade. Então, não é o fato de eu ajudar uma pessoa, de eu fazer alguma coisa de bom para a pessoa, que vai me trazer, entre aspas, a salvação. Para a pessoa vai ser muito bom. Para quem recebeu, ela vai mudar, ela vai gostar. Mas e eu? Se eu não mudei nada dentro de mim, o que significou aquilo? Será que eu fiz alguma coisa que não me fazia falta? Não me tocou, não me mudou? Então, nós temos que mudar o nosso padrão interior. O nosso coração tem que vibrar melhor. E então, nós temos que entrar em sintonia com os nossos próximos. Quais são os nossos próximos? São aqueles que estão próximos mesmo. Fisicamente, né? Ou mentalmente. A pessoa pode estar muito longe. Eu estou com um sobrinho hoje,
está no segundo dia que se internou num centro budista, perto de Campinas. Mas eu falei com ele. Então, ele é meu próximo. Então, o que interessa é essa troca. Então, falando em vibração, uma coisa muito interessante que eu vi, já tem mais de 20 anos isso, mas é possível quem procurar na internet achar. Por exemplo, só para vocês entenderem o que é sintonizar e sincronizar, né, do ponto de vista espiritual, vibracional, energético, eu vi uma experiência feita no microscópio, onde, eu não sei se era médico, pesquisador, ele colocou uma célula do músculo do coração. Colocou uma célulazinha lá e aquela célula já, por incrível que pareça, já pulsava. Igualzinho bate o nosso coração, a célula já fazia esse movimento, uma célula viva. Aí ele colocou outra célula do lado, mais longinho, e cada uma batia de um jeito. Uma terceira, e cada uma de um jeito. Todas pulsando, porque eram células do músculo do coração, que tinha por natureza divina, né, aquela função de pulsar, mas à medida que elas foram se aproximando pelo movimento, quando ficaram pertinho uma da outra, elas passaram a bater juntinho, as três, igualzinho, na mesma frequência. Elas estavam sintonizadas e juntos, e sincronizadas uma com a outra. Então, uma interagiu com a outra e passaram a vibrar, a pulsar, a oscilar em uníssono, na mesma sintonia, na mesma frequência e na mesma fase. Elas estavam sintonizadas e sincronizadas. É isso que a gente tem que fazer do ponto de vista espiritual com os nossos semelhantes. Então não temos que fazer a caridade, temos que ser caridade. Temos que trazer isso para dentro de nós, para que nós também, nesse ato, possamos aproveitar. Não somente os nossos semelhantes, né, que Deus colocou, né, numa equação maravilhosa, como a necessidade de convivência humana. Eu aprendi desde criança que o ser humano é gregário, é um ser gregário. Precisa ficar perto um do outro. Por que precisa ficar perto? As pessoas precisam se agrupar. Muito antigamente era para proteção, para um grupo maior conseguir se proteger dos animais. Mas hoje nós não precisamos mais disso. Mas nós precisamos estar juntos. Porque nós sentimos que nós precisamos daquele outro espírito para que nós, enquanto espíritos, possamos crescer junto. Né? Então eu ajudo aquele espírito a crescer e, em retorno, eu cresço conjuntamente e vou ganhando, né, aos poucos, o meu estágio de felicidade. Então, estar a salvo é estar isento de todas as mazelas do mundo, ou conseguir abstrair-se. É estar vibrando num padrão diferente. É estar num estágio que algumas religiões chamam de êxtase, outras de nirvana, outros de samadhi, não importa o nome. Importa que a pessoa se sinta integrados com o nosso Pai Celestial. A sua semelhança, vibrando em frequências, né, parecidas. Porque quando se vibra na mesma frequência, quando a gente sintoniza um rádio numa certa frequência, nós vamos sintonizar a emissora que está na mesma frequência. Então, a comunicação se estabelece. E quando a comunicação se estabelece, a energia passa de um lado para outro, passa de lá para cá. E se nós estamos sintonizados com os espíritos mais elevados, com o Mestre Jesus, com os prepostos de Deus, nós vamos permitir que a informação, que é benevolente de lá para cá, possa transitar, fluir de lá para cá. Se nós fechamos o nosso coração, se nós cortamos essa sintonia,
ou se nós vibramos numa outra vibe vem de vibração, se nós estamos em outra, com certeza nós vamos escutar ruídos, outros sons, que não aqueles que nós deveríamos ouvir do Pai Celestial. Então, a minha fala de hoje é que a gente não se iluda, que nenhuma religião vai chegar e fazer um plim e vai nos dar de presente a salvação. Nós tínhamos uma religião, temos ainda, que no passado vendia indulgências, vendia perdão. Igreja Católica, eu posso falar porque eu vim da Igreja Católica. O Papa vendia lá, custava, se a pessoa era muito rica e fazia várias mazelas da sua vida, mas era possível ela, entre aspas, comprar um perdão de Deus, porque o Papa era o interposto de Deus e tinha esse poder. Era um documento físico. Agora, se eu tenho esse documento, comprei ele, vocês acham que tem alguma valia esse documento perante Deus? É claro que não. Nós sabemos que o que interessa para Deus, né, para os nossos amigos espirituais que nos veem, nos interpretam, é o nosso padrão vibracional. É como é que o nosso coração bate. O que acontece conosco quando nós vimos uma pessoa que está em necessidade? Foi falado agora há pouco aqui que as pessoas estão passando frio. Como é que a gente frio através dessa máquina material chamada corpo humano? Até nisso a perfeição de Deus nos privilegiou. Então nós vibracionalmente precisamos sentir, saber o que o nosso próximo está passando para que nós possamos contribuir para a sua melhoria. Quando a gente faz isso, aumenta o nível dos nossos hormônios da felicidade. Pode procurar na internet que vocês vão achar 4. E eles nos trazem um bem-estar, que é uma condição que nós podemos já obter aqui encarnados. Não precisamos desencarnar para alcançar, entre aspas, a salvação. É uma busca contínua. É demorada, demora muitas encarnações para a gente chegar no estado, que é o estado de felicidade ampla e total, mas nós podemos começar agora, nas pequeninas coisas. E Deus nos deu a oportunidade, né, de olhar para o nosso semelhante e fazer a manifestação da sua vontade através de nós. Jesus falava, quando fizerdes alguma coisa para os pequeninos, aqueles que estão precisando de alguma coisa, é a mim que o fazeis. Então, que nós possamos também ser merecedores, né, dessas palavras de Cristo, para que nós possamos, antes do nosso desencarne, não precisamos esperar a outra vida, nós podemos começar já nessa encarnação, começar pequenos avanços, pequenos passos, né? Eu não sei se eu falei o nome, né? Como chama Mihai Csikszentmihalyi, é um americano, mas de nome húngaro, que definiu o que é a felicidade. Nós podemos ir em direção à felicidade aqui e agora, com o nosso aprendizado, mas principalmente o nosso aprendizado que tem valia para o outro, para o nosso semelhante. O artista que vai no palco dar um show, vai cantar, todos eles, podem perceber, é geral, eles estão ali cantando por dinheiro, mas principalmente pelo retorno da energia que vem de cada um da plateia. O teatro é a mesma coisa. Teatro é uma coisa, televisão é outra. Porque eles recebem de volta aquele vibracional positivo. Então, como eu falei daquela célula do coração, para encerrar, por que nós abraçamos as outras pessoas? Porque o abraço é uma coisa tão gostosa, um abraço fraternal nos enriquece, nos preenche.
Será que quando nós estamos abraçando, e eu gosto sempre de fazer do lado esquerdo, para ficar coração com coração, será que nós não estamos buscando sincronizar o nosso vibracional para que a minha felicidade passe para o outro e vice-versa? Então pense nisso, vamos abraçar o nosso próximo e principalmente fazer o que for possível, o que estiver a nosso alcance, para que ele tanto cresça, em contrapartida, vai trazer o nosso crescimento em relação à salvação. Então, esse é o recado que eu tinha que dar para vocês hoje. Essa preleção inicial serve para preparar o ambiente, para que todos, né, que deixem as mazelas do dia a dia, né, as vibrações todas desincronizadas lá fora, e aqui todos passam a vibracionar num único tom, numa única frequência, e facilita muito o trabalho, né, fluídico que os nossos irmãos espirituais, já no momento da preleção, começam a trabalhar em cada um de vocês. E vocês consigam, daquilo que vocês vieram buscar na casa espiritual, que vocês voltem para casa, e tenho certeza que sim, melhores do que quando vocês aqui chegaram. Que Deus abençoe todos vocês.